indutora mecânica ou multiplicadora. Na verdade, são os mesmos princípios, né? Depende da forma como você quer alterar o sinal de velocidade e torque do motor de acordo com a carga acionada na planta mecatrônica. Eu vou colocar aqui um segundo software e a gente já vai começar as nossas notas. E também, né, eu vou usar um microfone. Se alguém quiser fazer qualquer intervenção, tirar qualquer dúvida, me chama a atenção no chat, aí eu tiro o microfone e a gente conversa para que o esclarecimento, a conversa possa ter mais fluência, tá? É só me chamar. Bom, a transmissão mecânica, pessoal, é um sistema de compatibilidade de energia mecânica em energia mecânica, tá? Dentro de um sistema mecatrônico, se a gente for olhar a planta mecatrônica elementar, igual a gente apresentou na primeira aula, né, a gente vai ter aqui a fonte primária, né, de potência elétrica, né, que vai disponibilizar tensão e corrente em um determinado formato, né? Essa tensão e corrente que ela disponibiliza vão suprir potência para um conversor eletrônico de potência, igual a gente vê em eletrônica de potência, né? São os inversores, os retificadores controlados, não controlados. Então, eles vão receber na sua entrada essa potência da fonte primária, ou vão entregar para a fonte primária potência. A gente pode ter o fluxo de potência invertido com a planta mecatrônica operando em modo gerador. E aí esse conversor eletrônico de potência, né, ele, como o nome está dizendo, ele é um conversor, então ele vai converter, né, a tensão e corrente da rede disponibilizados em um determinado formato. Por exemplo, a tensão da rede tem um formato cossenoidal com amplitude regulada pela concessionária, frequência regulada constante e defasamento angular constante. Tá? A corrente vai depender, né, do formato da potência demandada aqui na entrada do conversor. E aí, para alimentar o motor e ter controle de torque, a gente precisa de tensão e corrente em outro formato. Então, o conversor eletrônico de potência ele não vai criar potência, ele vai alterar a forma de onda dos sinais de tensão e corrente que ele recebe da rede, para que essas formas de onda tenham um formato adequado para a alimentação do motor, da máquina elétrica, né? E esse formato adequado é escolhido pelo controlador, né? E com esse formato adequado de alimentação nos terminais elétricos, a máquina elétrica vai desenvolver o torque que o controlador precisa. Então, aqui a nossa máquina elétrica da disciplina vem aqui. Máquina elétrica rotativa. E a máquina elétrica vai, então, conversar aqui com o mundo mecânico, né? Ela vai sintetizar no seu eixo torque eletromagnético em uma determinada velocidade angular. Tá? Só que algumas cargas precisam, a carga do cliente vai estar aqui na frente, elas precisam de torque e velocidade em formatos, né, ou em níveis diferentes daqueles que tipicamente o motor disponibiliza. Tá? Então, a carga vai demandar aqui de um torque de tração, né, e de uma velocidade no seu eixo, vou chamar de eixo 2, com níveis diferentes daqueles que o motor disponibiliza. Então, a gente vai usar um equipamento de conversão
de potência mecânica, torque vezes velocidade em um eixo, para potência mecânica, um conversor de potência mecânica para mecânica. Então, na entrada dele, vai vir torque e velocidade em determinados níveis, e na saída desse equipamento, nós vamos ter torque e velocidades em outros níveis. Tá? De tal forma que a gente compatibilize o que a máquina elétrica tipicamente disponibiliza com aquilo que é demandado pela carga útil. Tá? Então, é um dispositivo de conversão que tem essa função, ok? E que vai ser alvo no nosso estudo de hoje. Vai vir aqui, ó. Tá? As transmissões mecânicas que vocês tipicamente já viram, né, ou pelo menos acionaram, são as do carro e da bicicleta de marcha. Tá? O carro, quando você troca a marcha, tá, você está escolhendo relações de uma transmissão mecânica para compatibilizar, né, o torque e a velocidade que o motor disponibiliza com o torque e a velocidade que você quer na roda, que são níveis diferentes, tá? E na bicicleta de marcha a mesma coisa, né? Você muda ali a relação de raios do pinhão e da coroa de acordo com o momento do pedal que você se encontra, tá? Tem hora que você quer perceber um torque da carga baixo nas suas pernas, tá? E você vai usar uma relação de transmissão. Tem hora, quando você não está no morro, você prefere prestigiar uma velocidade mais alta na roda. Aí você troca a marcha. Ali também é um sistema de transmissão mecânica. Tá? Bom, no caso de acionamentos elétricos, eu imagino que não seja tão fácil, né, de se ver uma transmissão, porque, assim, é muito comum, eu falo assim, não é um equipamento que você vai ver no seu cotidiano, porque eles são embarcados dentro de indústrias. Tá? Só que nas indústrias, o uso da transmissão é muito, muito elevado. Tá? Basicamente, todo lugar que você vê um motor, você vai ver uma transmissão na ponta de eixo dele. É muito comum, parece o filhotinho do motor. Tem um motor, tem uma transmissão. Vem um motor, outra transmissão. Tá? Então, o uso é muito, muito difundido no contexto industrial. Ok? E por que ele se justifica? Né? Eu até comecei essa explicação sob uma ótica filosófica, né? Comentei aqui que a transmissão está compatibilizando o que a fonte de torque disponibiliza com os torques e velocidades que a carga precisa. Né? Então, essa primeira explicação ela é importante, mas ela tem caráter filosófico, e eu queria explorar essa explicação com detalhes técnicos mais densos. Tá? Então, eu queria aqui fazer um corte de seção transversal de uma máquina elétrica para ajudar nessa explicação. E a máquina elétrica mais comum usada no planeta, tá? Não só no contexto brasileiro, mas no mundo inteiro, é a máquina de indução trifásica. Tá? Essa máquina ela é montada com 3 bobinas no estator, defasadas de 120 graus entre si. Tá? Então, há uma defasagem aqui de 120 graus no espaço entre as 3 bobinas. E as bobinas são alimentadas com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo.
Então, vai ter uma corrente aqui na fase A, imposta pelo conversor eletrônico de potência ou pela rede, uma corrente aqui na fase B, que é o segundo circuito que nós temos, e uma corrente aqui na fase C, o terceiro circuito que fica dentro da máquina. São 3 circuitos no mesmo equipamento, por isso que a gente fala trifásico. Bom, e aí, pessoal, a gente alimenta cada um desses circuitos com 3 correntes defasadas de 120 graus no tempo. Então, no domínio do tempo, tá, as correntes vão ser impostas aos terminais da máquina com uma defasagem de uma para outra de 1/3 do ciclo. Né? Então, você observa que essa corrente aqui da fase A, ela começa nesse instante e termina nesse. E aí ela repete o mesmo ciclo o resto da vida. Tá? Então, quando a gente fala em 120 graus, né, a gente está se referindo a 1/3 do sinal trigonométrico que a gente pegou emprestado para descrever um fenômeno no tempo. Tá? Então, na trigonometria, a gente se refere, né, ao ponto da senoide com o ângulo ao qual a gente quer caracterizar a senoide. Tá? Então, 360 graus é um ciclo completo, 180 graus é metade do ciclo da senoide, e 120 graus é 1/3. Tá? Então, as correntes que alimentam a máquina, elas são defasadas de 1/3 do ciclo. Essa é uma condição de alimentação para conseguir fazer com que o ímã sintetizado por elas gire. Eu vou explicar isso melhor. Tá? E quando a gente fala em uma defasagem de sinais, nós estamos nos referindo ao fato de que tudo que aconteceu com um sinal vai acontecer com o outro 1/3 de ciclo depois. Então, se esse sinal vermelho, que a corrente da fase A passou no 0 aqui, o da fase B vai passar no 0 1/3 de ciclo depois. Tá? Se a fase A passou no pico aqui, a fase B passa no pico 1/3 do ciclo depois. Se a fase A passou no 180 aqui, a fase B passa no 180 1/3 do ciclo depois. E assim eles mantêm esse defasamento, né, durante toda a operação da máquina, todo o tempo que ela está alimentada. A fase C é defasada da fase A de 2/3 do ciclo, ou 240 graus. Então, tudo que aconteceu na fase A, acontece na C 2/3 do ciclo depois. Então, se aqui é 180, aqui é 270, 240 está aqui mais ou menos. Se a fase A passou no 0 aqui, a fase C passa no 0 aqui, ó. E ela começa a repetir o padrão da fase A com essa defasagem de 2/3. Então, aqui a gente tem a corrente da fase C. Tá? E aí, pessoal, com essa condição de montagem, ou seja, bobinas defasadas de 120 graus no tempo, no espaço, com correntes defasadas de 120 graus no tempo, a gente vai criar um ímã que gira na máquina. Tá? Então, vai ser um ímã, ele vai ter polo norte e polo sul, tá, distribuído aqui na periferia da máquina, e ele vai girar,
tá? Nós, inclusive, teremos um módulo que chama campos girantes, onde a gente vai estudar esse fenômeno com minúcias, ok? Ao momento, a gente pode observar esse fenômeno, né, da rotação do campo, pegando alguns instantes de operação da máquina. Então, por exemplo, esse instante aqui, que a corrente da fase A passa no valor de pico, no valor máximo dela, tá? A corrente da fase C estarão na metade do valor de pico. 3 cossenoides ou 3 senoides defasados de 120 graus vão apresentar essa propriedade, tá? Quando uma delas está passando no pico, ou no valor da amplitude, as demais estão com um valor igual a menos meio dessa amplitude. Tá? São esses dois pontos aqui. Bom, a gente sabe, né, dos cursos de física, na parte de eletromagnetismo, que corrente elétrica cria campo magnético. Tá? Você consegue criar um ímã a partir da corrente elétrica. Então, se a gente convencionar, por exemplo, que corrente positiva, igual está acontecendo com a fase A, que é a onda vermelha, cria um campo magnético apontando do centro da máquina para a bobina, digamos que então que a gente tem essa contribuição aqui da fase A para o campo magnético da máquina. Vou chamar aqui de φA. As correntes negativas vão ter sentido oposto. Então, o campo da fase B estaria da bobina para dentro, né, alinhado ali com o eixo magnético da fase B. E o da fase C também estaria, né, da bobina para dentro. Então, a soma dos 3 ímãs, né, nos daria o ímã resultante aqui destes 3 circuitos, o que seria um ímã apontando para cá. Ó. Deixa eu ver uma cor aqui que não atrapalha o desenho. A gente teria um ímã resultante para cá. Ó. Um ímã de estator nesse instante T0, que é o instante inicial que a gente apurou aqui, ó, apontando ali para dentro da bobina, tá? Vai passar algum tempo, né, as correntes vão continuar alterando, agora um sistema de corrente alternada, e aí a corrente na fase B passa a ser a máxima, que é a onda azul aqui, ó, enquanto a da fase A e da fase C estão em menos meio do valor máximo, né? Então, o que vai acontecer? O mesmo cenário que a gente desenhou agora vai se repetir, porém com os ímãs, né? O ímã resultante orientado na direção da fase B, né? Então, olha aqui, corrente da fase B no valor máximo, você vai ter a contribuição da fase B para cá, ó, máximo e positivo, né? Então, vai ser um fluxo que vai vir de dentro da máquina, né, do ponto central, radialmente na direção da bobina. Tá? A contribuição da fase A, né, vai agora se inverter, porque a corrente nela é negativa, vai estar aqui. E a da fase C também é negativa, continua onde ela estava. Tá? E aí, pessoal, nós vamos observar nesse contexto, vou pegar uma cor diferente aqui, que nós vamos criar um ímã resultante da interação dos 3 ímãs da máquina para cá, ó. Estou somando os 3 vetores aqui, ó. Então, esse é o ímã total no instante T0 mais 1/3 do ciclo. Chamar de período sobre 3. Sendo que um período acontece aqui, ó, esse tempo aqui, ó. Ok? Então, o que aconteceu? Ó, entre esse instante de tempo e esse, o ímã total da máquina saiu daqui e veio para cá, ó.
tá? E se a gente estudar o mesmo fenômeno mais 120 graus à frente, aqui a escala ficou um pouquinho ruim, mas a gente vai observar a mesma coisa, ó. Agora a corrente da fase C, que é a onda marrom, está no máximo, as correntes das fases A e B estão em menos meio do valor máximo, tá? Então a corrente, a gente vai observar então, que se a corrente da fase C é positiva, pela convenção que nós arbitramos e usamos nos outros dois instantes de tempo, a gente vai ter um ímã da fase C do centro da máquina para dentro do eixo da bobina. Da mesma forma, como as correntes das fases A e B são negativas, elas criam um ímã da bobina para o centro da máquina. Então, o ímã da fase A estaria aqui, igual estava, né, no estudo anterior, tá? E o da fase B para cá, ó. Né? E aí, se a gente soma os três, de novo, a gente tem um ímã total para cá, ó. Seria o fluxo do estator no instante inicial mais 2/3 do período, né, que é esse instante aqui, ó, T0 mais 2/3 do período. Tá? Então, observe o que aconteceu aqui, moçada. A gente bateu 3 fotografias do ímã na máquina. Nesse instante, nesse e nesse. E o que a gente viu? Que o ímã total se apresentou em 3 posições diferentes. Nesse próximo instante que eu marquei, a gente vai repetir tudo que aconteceu aqui, ó. Então, o ímã que estava nessa posição, ele vai voltar para cá. E depois, quando a corrente na fase B estiver no pico de novo, ele volta para cá. E quando a fase C estiver no pico, ele volta para cá. E isso continua durante toda a alimentação da máquina. Então, a gente tem um ímã que roda na máquina, criado aqui no estator da máquina, com essa condição de montagem, 120 graus no espaço, e alimentação, 120 graus no tempo. 120 graus no tempo e no espaço. Tá? Então, a gente vai ter um ímã girando na máquina. Esse ímã do estator, foi até esse desenho que eu fiz aqui, tá, num instante de tempo genérico, ele vai interagir com o ímã do rotor. Então, vou fazer um desenho novo aqui, que o de cima está bem carregado. E o que vai acontecer dessa interação? Né? A máquina vai, então, desenvolver torque e rotacionar. Tá? Então, aqui tem o estator e o rotor. A gente vai ter um ímã no estator, que foi esse que a gente acabou de estudar, um ímã girante, polo norte e polo sul desse ímã, né? E o rotor, né, pode ser implementado com ímãs permanentes, tá? Então, você pode ter, por exemplo, aqui, ó, metade do círculo do rotor com o polo norte. Tá? Na verdade, aqui não dá metade, vai ter mais polos, né? Então, você vai ter aqui ímãs no rotor. Eu estou desenhando só o primeiro par de polos, um norte e um sul, né? Você tem que distribuir na máquina inteira. Mas aqui no rotor, então, você poderia ter um primeiro polo norte e um polo sul aqui, ó, né? E aí, pela interação entre esse polo sul aqui do rotor, por exemplo, do estator, e o polo norte do rotor, tá? A gente vai perceber uma força, né, na peça mecânica
do rotor que está girando solidária com o próprio ímã. Tá? Então, nesse exemplo, a gente está propondo montar o ímã do rotor na peça mecânica do rotor. Então, os dois vão girar solidários, ou girar juntos, né? E aí, quando então esse ímã vermelho receber uma força de atração do ímã preto, que é o ímã do estator, né, ele vai trazer consigo, né, em movimento a peça do rotor. Tá? E aí você vai ter o torque eletromagnético desenvolvido no eixo e você vai observar uma dada velocidade mecânica. Ok? Só que, o que vai acontecer, pessoal? As velocidades típicas que você vai observar nessa operação, elas estão associadas com a própria frequência aqui do sinal elétrico. Tá? Vamos pegar essa onda vermelha aqui, ó, ela começa aqui, por exemplo, cada fase A, e termina nesse ponto, ó, um ciclo dela. Depois ela repete e repete o resto da vida. E valores típicos de frequência que a gente tem, ou de número de ciclos por segundo, né, é algo da ordem de dezenas de hertz. Tá? Então, a frequência típica desses sinais aqui, ó, igual se você conectar a máquina no sistema de potência, né, sem um conversor eletrônico de energia, der uma partida direta nela, você vai ver uma frequência de 60 Hz, ou 60 ciclos por segundo. Então, se o sinal faz 60 ciclos por segundo, ele vai no pico e volta no pico, depois volta de novo 60 vezes em um segundo. O que vai acontecer com o ímã da máquina que a gente viu aqui? Toda vez, por exemplo, que a corrente da fase A vai no pico, o ímã total da máquina está nessa posição. Então, na hora que a corrente da fase A voltar ao pico de novo, ele vai estar na mesma posição, sendo que ele passou pelas outras. Então, ele vai dar uma volta completa no espaço, com um ciclo completo no tempo. Então, se o sinal no tempo faz 60 ciclos por segundo, você vai observar que o ímã no espaço também vai fazer 60 ciclos por segundo. Tá? Ou, em um minuto, 60 ciclos em um segundo, vezes 60 ciclos por segundo, vezes 60 segundos em um minuto, vai caracterizar, nessa máquina que a gente mostrou, uma velocidade mecânica de 3.600 RPM. Tá? Então, são velocidades típicas que você vai encontrar para os conjuntos mecânicos. Né? Você tem como aumentar o número de polos, né? Mas são velocidades altas, tá? 3.600 se for uma máquina de 2 polos, 1.800 RPM para uma máquina de 4 polos. Tá? 4 polos são... Quando eu falo polo, eu me refiro a um norte ou a um sul. Então, uma máquina de 4 polos, ela tem norte-sul, norte-sul. 4 polos magnéticos. Tá? Esse exemplo aqui, a gente está propondo uma máquina de 2 polos, um norte e um sul. Tá? Mas a conclusão é extensível a máquinas de mais polos. E a gente vai ter um módulo na disciplina para tratar só disso, para, né, fazer avaliações do número de polos. Bom, pessoal, então essa é uma velocidade típica, né, ou um número que dá uma ordem de grandeza de velocidades com as quais máquinas elétricas trabalham. Tá? Agora, vamos imaginar que a gente esteja usando essa máquina elétrica para tracionar um conjunto mecânico qualquer. Tá? Digamos, uma mesa de rolos para transportar minério ou transportar aço já acabado, ou transportar coque ou sinter, tá? Ou grãos, o que a pessoa precisar. Então, está aqui a máquina elétrica, né, que a gente acabou de analisar. Só estou fazendo um desenho dela em perspectiva aqui para ajudar a entender o fenômeno.
E eu vou conectar essa máquina elétrica direto a um rolete de uma mesa de rolos. Está aqui apoiada por pés, e aqui a gente vai fazer o rolete. E aqui em cima tem a peça que ela vai transportar. Bom, essa peça vai se deslocar com uma determinada velocidade aqui. O rolete, pessoal, pela estrutura mecânica dele, ele vai ter um raio da ordem de grandeza de dezenas de centímetros, tá? 10 centímetros, 20 centímetros, não tem como fazer um rolo fininho demais, porque a estrutura mecânica dele não suporta as massas típicas que ele vai ter que transladar, tá? Então você vai ter alguma coisa aqui da ordem de 10 a menos 1 metros, tá? Dezenas de centímetros, ok? Bom, imagina que a gente tivesse esse sistema operando com a velocidade mecânica que a gente acabou de caracterizar aqui, ó, pela velocidade do campo girante da máquina, 3.600 RPM. Tá? A velocidade aqui no ponto de contato do rolete com a carga do cliente, né, considerando uma situação que não haja deslizamento, se não tem o rolete tendo deslize no ponto de contato com o material, tá? Deslize é deslocamento relativo entre os dois corpos em contato, tá? Ou, informalmente dizendo, um patinando em cima do outro, tá? E realmente não é feito para isso, tá bom? Então, essa velocidade vai ser igual à velocidade angular vezes o raio, tá? E aí, essa velocidade, aqui pelos números que nós estamos colocando, né? Essa velocidade mecânica aqui está em RPM. Para converter de RPM 3.600 rotações por minuto, tá? Eu preciso dessa velocidade aqui em radianos por segundo para fazer esse cálculo. É a unidade do sistema internacional, tá? Então não posso entrar aqui com ela em RPM. Então vamos converter de rotações por minuto para radianos por segundo. Então são 3.600 rotações por minuto. A gente gostaria de radianos por segundo. Então, a cada rotação você tem 2 π radianos. Então, 2 π radianos por rotação vezes 1/60 segundos. Epa. 1/60 minutos em 1 segundo. 1 segundo é 1/60 de minuto. Então, essa aqui é a velocidade. Se a gente olhar aqui, ó, isso vai dar o valor da velocidade em radianos por segundo. Aqui, ó. Corta minuto com minuto. Rotação com rotação, sobra radianos por segundo, né? Vezes o raio que a gente considerou ali, né? Alguma coisa da ordem de 0,1 metros.
tá? Então, o resultado disso ó, vai ser o quê? E eu até fiz esse cálculo inteiro com vocês, porque ele é muito usado, essa conversão de RPM para radianos por segundo, porque é mais fácil raciocinar em RPM, porém, para projeto, a gente tem que usar radianos por segundo, porque é a unidade do sistema internacional, senão os cálculos do projeto saem todos errados, tá bom? E aí, se você olhar então, se você pegar um número em RPM e multiplicar por 2π sobre 60, você obtém a mesma velocidade em radianos por segundo, tá? 2π é aproximadamente 6, né? Então fica 6 mais ou menos sobre 60, 1/10. Então, se você quiser fazer uma conta mais rápida, convertendo uma velocidade em RPM para radianos por segundo, você divide por 10, tá? Então, o resultado, eu vou fazer isso aqui, vai ser mais ou menos o quê? 3.600 por 10, 360 radianos por segundo, vezes 0,1 metros, que é o raio do rolete. Né? Isso aqui vai dar 36 metros por segundo. Radiano é uma unidade adimensional. Tá aqui, ó. Radiano é uma medida de ângulo que é tomada, né, quando você divide o comprimento do arco de círculo formado por um ângulo θ. Você tem um arco de círculo aqui, de um comprimento L, e você divide pelo raio. Aí você define um ângulo em radianos assim, o comprimento do arco dividido pelo raio. Você está dividindo metros por metros. Então, dá um valor adimensional. Tá? A gente fala que é radianos para saber que está mexendo com um número, né, dentro de um contexto de muitos números, a gente está mexendo com um número que se refere a um ângulo. Tá? Isso aqui era muito conveniente no passado, quando o pessoal não tinha bússola, não tinha, transferidor, que aí o cara podia pegar qualquer cipó, qualquer corda maleável, colocar num arco, marcar o tamanho dela, depois pegar o raio, medir com a corda, com qualquer coisa que ele tivesse o tamanho do raio e ter uma relação do arco pelo raio para ter o ângulo. Tá? E aí, pessoal, por isso que aqui então deu metros por segundo. 36 metros por segundo, tá? Significa aproximadamente, você passar para quilômetros por hora, tá? Você vai multiplicar a velocidade em metros por segundo por 3,6. Vamos multiplicar por 4 aqui mais ou menos, tá? 36 vezes 4 dá 144 quilômetros por hora. Tá? Só para ficar fácil aqui de raciocinar, tá? Então, se a gente fosse tracionar cargas mecânicas diretamente conectadas ao eixo do motor, a gente teria velocidades dessa ordem de grandeza aqui, ó. Tá? Só que muitas vezes, igual no contexto brasileiro, que a gente vende matérias de baixo valor agregado, né, são as commodities. Então elas têm que ter muita massa, são muito grandes, né? Você não pode deslocar isso como se fosse um Fórmula 1. Né? Por vezes, você vai estar deslocando aqui 30 toneladas, 32 toneladas, 50 toneladas. Tá? Então, você não desloca um sistema desse com essa massa toda, essa velocidade aqui não. Tá? Vai precisar de muita potência e o desgaste, né, do conjunto mecânico vai ser muito grande. Você vai aumentar muita vibração e você vai ter problema para controle dessa peça no espaço, porque ela vai ganhar muita energia cinética e na hora que você precisar de frenar, você vai ter problema. Então, essas velocidades típicas, né, que seriam adquiridas, né, pela carga útil do cliente, se ela fosse tracionada nessa velocidade mecânica que o motor gosta de trabalhar, ou velocidades dessa ordem de grandeza, tá? Essa velocidade da peça aqui é proibitiva. Não tem como a gente implementar uma planta mecatrônica segura com esse tipo de velocidade. Tá? E o cliente também não precisa, não tem necessidade disso, eles não precisam deslocar igual a um Fórmula 1. Tá? Por quê? O processo é todo encadeado. Então, o que vai acontecer com essa peça depende do que está para frente acontecer, e a próxima peça só vai chegar dependendo de reações químicas,
que vão acontecer nas cadeias anteriores do processo. Então, às vezes, você vai deslocar esse igual Fórmula 1 para deixar a peça parada 1 hora para depois chegar a outra. Então, não precisa. Você pode deslocar ela a uma velocidade bem mais baixa, pode e deve, né? Que só bastante tempo depois que vai chegar a próxima peça. Tá? Numa siderurgia, por exemplo, cada peça de aço vai demorar 20 minutos aproximadamente para ser produzida, que é o tempo que você tem que manter o ferro gusa em um banho de oxigênio para converter o gusa em aço. Então não adianta, você pode planejar as etapas posteriores da produção do aço, considerando que você vai ter que esperar pelo menos 20 minutos para vir a próxima peça. Tá? Então, existe, né, esse outro argumento que corrobora para que a gente não desloque, né, essas grandes massas em velocidades tão exageradas. Tá? Além do que, pessoal, grandes massas vão demandar grandes forças, né? Nós vamos precisar de uma força elevada para deslocar isso aqui. Tá? E com essa força elevada, você vai aplicar a força ali no corpo em verde, ela vai frenar o cilindro com a mesma força, né? Só que em sentido contrário. E aí você vai ter, com essa força aplicada aqui, esse raio, um torque frenante de carga que é altíssimo. Né? Pela segunda lei de Newton, para deslocar isso numa velocidade de interesse, o torque eletromagnético da máquina, né, já considerando, por exemplo, a situação de regime permanente, a gente já está na velocidade que a gente quer, tá? Então, sem aceleração. Então, quer dizer o seguinte, que o torque eletromagnético da máquina vai ter que ficar igual a esse torque de carga enorme, tá? Dessa grande massa aqui, ó, que vai comprimir o conjunto aqui de rolamentos, né? E promover, então, um atrito elevado do eixo rotativo com o mancal que está estacionário. Tá? Então, até o torque de carga nesses sistemas de translação eles são configurados assim, né? Por essa compressão que a massa faz nos rolamentos. Tá? E vai ser alto, porque a massa da carga útil é elevada. Então, você vai precisar, né, já que a carga é muito elevada, você vai precisar de um torque eletromagnético elevado, exageradamente grande. Tá? E para que a máquina disponibilize um certo torque, né, ela tem que ser construída com uma quantidade de ferro fundido, de material ferromagnético, que é proporcional, um volume proporcional ao nível de torque. Então, torques muito grandes quer dizer muito ferro fundido, que tem muita densidade, então fica uma máquina enorme, tá? Exageradamente grande, ruim de transportar, ruim de instalar, tá? Tanto a instalação mecânica quanto a demanda por base civil, né? Se isso aqui tiver numa laje, você tem que ter uma laje especial, senão ela quebra o aço da laje, cai a laje com a máquina e tudo. Tá? Então, seria interessante também, né, que a gente conseguisse tracionar essa grande massa sem precisar de torques exagerados. Tá? Então, por um lado, né, o que a gente está vendo aqui? A carga gostaria né, de torque elevado e velocidade de translação mais baixa. Já a máquina que traciona essa carga, a máquina elétrica, ela já se beneficiaria de níveis de torque um pouco mais baixos, porém ela opera naturalmente com velocidades mecânicas mais altas. Né? Ora, desses dois sinais envolvidos, a gente sabe, né, que a potência vai ser o produto do torque pela velocidade, né, tanto da carga quanto da máquina. Então, se a gente conseguisse um equipamento, né, que entrega para a carga
uma determinada potência mecânica que ela demanda, né, essa potência sairia da máquina, e esse equipamento, né, não precisaria criar nem consumir potência. Tá? Ele só pega a potência da máquina e entrega para a carga. E se a gente conseguisse, seria legal um equipamento, né, que preservasse essa relação aqui, só que trocando as amplitudes, os níveis de torque por velocidade. Ou seja, preservando a potência, tendo as duas potências iguais, né? Potência você não some com ela e não cria, é a primeira lei da termodinâmica. Seria interessante se a gente tivesse, então, algum equipamento que pudesse operar, né? Recebendo potência da máquina elétrica com torque mais baixo e velocidade mais alta e alimentando a carga mecânica de forma invertida, torque mais baixo e velocidade, torque mais alto e velocidade mais baixa. Né? Aí que entra a transmissão mecânica. Então, ela vai nos ajudar aqui. Ela vai ser um equipamento de conversão de potência mecânica em potência mecânica. Observe bem, conversão. Ela não vai criar e nem vai sumir com potência. Tá? Só vai converter os sinais de torque e velocidade na entrada para outro nível de torque e velocidade na sua saída, né? Preservando a potência da entrada na sua saída. Tá? Bom, qual que seria uma forma de implementar uma transmissão mecânica simplificada, né, que, apesar do simplificada, né, que a gente consiga entender os princípios fundamentais de operação de qualquer outra transmissão que a gente queira analisar. Vamos olhar ela aqui. Então, a gente poderia, pessoal, ter aqui, ó, um equipamento com essa estrutura aqui bem simples. Aqui está a máquina elétrica, aqui está o eixo mecânico dela. Ela vai ser conectada em uma polia com um raio R1, tá? E essa polia vai ter um ponto de contato com uma segunda polia com um raio diferente, R2. E o eixo dessa segunda polia seria conectado ao eixo da nossa carga. Por exemplo, aquele rolete que a gente estava tracionando ali em cima. Tá? Então, esse rolete, pessoal, ele vai, né, apresentar um determinado nível de torque de carga no eixo, né? Esse segundo eixo mecânico aqui vai operar numa velocidade que eu vou chamar de ômega 2, tá? E aí no eixo da máquina, tá? A gente poderia chamar de ômega 1, mas eu vou chamar de ômega mec só para ter consistência, né, com a grafia que nós temos usado em todas as aulas. Então aqui você vai ter um torque eletromagnético e uma velocidade mecânica no eixo da máquina elétrica. Vou
completar a base dela aqui, só para vocês saberem que aqui está a máquina elétrica. Tá? A gente vai considerar algumas premissas, tá? Premissas são verdades inicialmente estabelecidas ou conhecidas, né, do sistema. Então, a gente vai assumir que não tem deslize relativo aqui no ponto de contato das duas polias. Não há escorregamento. E a gente vai também desprezar as perdas de potência na própria transmissão. Né? A transmissão ela é montada num conjunto mecânico, tem seus rolamentos, tem seus mancais, tá? Então ela não tem 100% de eficiência. Só que nessa primeira análise a gente vai fazer essa consideração. Algumas transmissões são bem eficientes, tá? Então assim, essa premissa ela não é uma premissa fraca. Tá? Você vai, por exemplo, vamos fazer uma análise considerando a máquina a combustão interna de um carro ou de qualquer aplicação com 100% de eficiência. Essa é uma premissa fraca. Tá? Você pegar a máquina de Carnot, que é a máquina térmica mais eficiente, você vai achar, acho que ela dá 34% de eficiência no máximo. Tá? Então, falar em 100% de eficiência num contexto desse não é uma premissa forte. Agora, aqui para transmissão, não é fraco. Tá? Você vai ter transmissões com eficiências elevadas, tá? Varia com o projeto. Então, transmissão com 100% de eficiência, tá? E, então, eu gostaria de desenvolver com vocês um modelinho que mostrasse o efeito do conjunto mecânico com a transmissão sobre o eixo da máquina elétrica, que é o enfoque da disciplina. Tá? Então, vamos fazer esse modelo aqui, ó. Então, para isso, eu gostaria, né, já é um modelo que vai explicar, né, o comportamento dinâmico nos eixos. Então, a gente vai usar a segunda lei de Newton para cada eixo, né? Ela é aplicada por eixo. Então, aqui no eixo da máquina elétrica, a gente vai ter o seguinte, que é esse eixo mecânico aqui, ó. Somatória de torques vai ser igual ao torque de aceleração. Então, você tem o torque eletromagnético, que é o torque da máquina. O outro torque, pessoal, ele vai ser caracterizado pela força que essa polia recebe devido à ação da polia de baixo. Aqui, ó. Então, vai ser a força, vou chamar assim, ó, força sobre a polia 1 devido ao efeito da 2. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, vai ter uma força na polia 2 devido à polia 1. Então, seguindo o mesmo padrão de nomenclatura, força na polia 2 devido à polia 1. Tá? Então, se você multiplicar essa força aqui, né, que a polia 1 recebe vezes o raio, você vai ter o torque que a polia exerce sobre o eixo. Então, esse torque vai ser um torque frenante aqui, ó. A força que a polia 1 recebe dá 2 vezes o raio da polia. Isso vai ser igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá? Da mesma forma, no eixo da carga, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. Né? Que é esse eixo aqui, ó. E o que vai acontecer? Nesse eixo, o sistema vai ser tracionado por essa força aqui, ó. A força existente no contato com a polia 1, entre a polia 1 e a polia 2. Então, essa força de tração
a força que a polia 2 recebe da polia 1 vezes o raio da polia 2 vai dar o torque de tração da polia 2. Né? O outro torque que atua no eixo é o torque da própria carga. Então, o balanço entre os torques, né, dos agentes externos vai nos dar o torque de aceleração do sistema rotativo conectado ao eixo. Ou seja, o momento de inércia desse conjunto vezes a aceleração angular. Tá? Então, vamos numerar essas equações aqui. Como nós queremos, né, perceber ou avaliar o efeito do conjunto completo no eixo da máquina, a gente vai, então, manipular essas equações, né, tentando conectar, né, ou substituir aqui variáveis nessa expressão que são comuns com o que acontece no segundo eixo. Tá? E o que é comum entre os dois eixos? Né? Por ação e reação, são essas duas forças aqui. Né? Tem a mesma amplitude, mesma direção e sentidos opostos. Tá? Então, como F12, né? Falando aqui em módulo, tá? Vai ser igual a F21, né? O que a gente pode dizer aqui? Ó? Aliás, até antes desse argumento, tá? Eles são iguais. Então, dessa expressão aqui, você pode separar o F21 e substituir o valor dele aqui, ó. Né? Então, o resultado vai ser esse, ó. F21 vai ser 1 sobre R2 vezes J2 vezes aceleração mais o torque de carga. A expressão 3. Tá? E agora sim, né, como essa força F21 ela é igual à força que a polia 1 recebe da 2, né, o que a gente pode dizer então? Aqui, ó, que na primeira expressão o torque eletromagnético menos F12, que na verdade é igual a essa função aqui, ó, 1 sobre R2 vezes J2 d ômega 2 dt mais TL vezes R1, né, que já estava aqui na expressão. Isso vai ser igual ao torque de aceleração do primeiro eixo. Tá? E aí a gente agora vai manipular essa expressão, né, para deixá-la no formato da segunda lei de Newton, porém com variáveis pertinentes ao eixo da máquina. Então, a gente vai deixar tudo em função do ômega mec, por exemplo, nas trajetórias mecânicas. Tá? Para isso, pessoal, a gente vai observar aqui o seguinte, ó. Como a gente falou que não há escorregamento no ponto de contato, né, a velocidade de translação que esse sistema se desloca, né, vai ser igual a desse aqui, ó. Então, os dois pontos de contato não deslizam, então eles percorrem a mesma distância no mesmo tempo. As velocidades de translação são as mesmas, tá? E só que essa velocidade V1 é a velocidade angular vezes R1. E a velocidade V2 é a velocidade angular do segundo eixo vezes R2. Né? Então, o que a gente vê aqui? Ó? Existe uma relação entre as velocidades angulares dos dois eixos na transmissão mecânica. Tá? Quer dizer aqui o seguinte, ó, que se a polia no eixo de saída tem um raio maior, igual o desenho que a gente fez, o R2 é maior que o R1, a velocidade do eixo de entrada é o maior. Se
a polia do eixo de entrada tem um raio menor, a velocidade do eixo de saída é o menor. Então, uma relação de transmissão inversa. A polia de menor raio tem a maior velocidade. Então, parte do problema de compatibilização de sinais mecânicos entre a máquina e a carga está satisfeita aqui, ó. A gente queria que a máquina operasse com velocidade alta e a carga, que é muito pesada, com velocidade mais baixa. Então, a gente está vendo que para atender essa condição, basta montar uma transmissão mecânica com um raio da polia de saída maior do que o da polia de entrada. E a gente pode escolher esse raio à vontade. Tá? E aí, então, eu vou, além dessa conclusão, né, a gente vai aproveitar ela aqui no modelo. Aqui, onde tem ômega 2, no modelo, que é a velocidade angular do segundo eixo, a gente vai substituir pela expressão que a gente acabou de encontrar. Tá? Então, daqui a gente conclui o seguinte, ó, que a velocidade angular no eixo de saída vai ser R2 sobre R1, R1 sobre R2 vezes a velocidade angular do eixo de entrada, que é o eixo para o qual a gente quer descrever o movimento. Então, a gente vai fazer a substituição desse ômega 2 aqui embaixo. Ó. E a gente vai ter o seguinte, ó. E aí, manipulando a equação, né, para deixá-la no formato aqui da segunda lei de Newton, caracterizando a máquina como uma fonte de torque, caracterizando uma carga e caracterizando um torque de aceleração para o conjunto rotativo, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, essa aqui é a expressão que rege a dinâmica da transmissão mecânica simplificada. Tá? A gente vai analisar ela mais, o tempo da nossa aula aqui estourou, tá? A gente vai continuar analisando e tirando conclusões dela amanhã, tá bom? Não dá mais tempo, tem muita coisa interessante para extrair daqui. E eu queria, então, abrir a palavra para vocês, para considerações, para dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram abordar. Saber se vocês entenderam. Entendi sim, tudo certo. Aqui também. Tudo certo. Então, tá bom. Então, tá, moçada. Então, na ausência de dúvidas, eu vou parar a apresentação e a gravação. Queria agradecer vocês a presença na aula. E, né, assim, a parte mais interessante, que agora é analisar aquele modelo, vai ser feita amanhã, tá? A gente não para na matemática do modelo. Então, vai seguir amanhã com exemplos, com comparações de sistema de extração, né? E as transmissões usadas em cada um deles. E concluímos, então, o assunto amanhã, tá? Então, uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu.